Boas-vindas a este nosso guia visual. Sem muita enrolação, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no cenário mais atualizado e rigoroso da aviação não tripulada. O nosso foco aqui é destrinchar as diretrizes técnicas de 2026 para operações de drones. É um material feito para elevar o nível técnico mesmo, sabe? Buscar aquela excelência, segurança e, claro, um profissionalismo fora de série. Vamos nessa! Mas antes de acelerar, fica aqui um questionamento fundamental. Será que existe uma prontidão real para deixar de lado aquela visão do drone como um simples brinquedo e assumir o comando de uma tecnologia de aviação sofisticada? A transição do uso puramente recreativo para uma postura 100% profissional começa na mente. É literalmente essa mudança de chave que vai ditar quem sobrevive e prospera no mercado hoje em dia. E para chegar lá, o nosso plano de voo é o seguinte. A gente vai cobrir desde a mudança conceitual de drone para sistema ARPAS, passar pelas regras vitais de segurança, detalhar os protocolos pré-voo, desvendar os segredos do controle e fechar com os modos de voo inteligentes. Então, vamos para a seção 1, de drone a sistema RPAS, a grande mudança de mentalidade para 2026. Olha só um equipamento de ponta como esse que estamos avaliando. Ele exige uma percepção totalmente nova. A gente está falando de uma máquina de 895 gramas, que é uma verdadeira ferramenta de alta precisão. Não é um drone de carga, certo? O respeito pela operação começa exatamente em entender o propósito do projeto, que, afinal, é captar dados e usar imagens realistas com qualidade fotográfica. É uma categoria de entrega completamente diferente. E é por isso que, no ambiente profissional, aquele termo popular, drone, acaba ficando um pouco em segundo plano. O conceito técnico, o correto mesmo, é RPAS. Essa é a sigla em inglês para Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada. E presta atenção nessa palavra, sistema. A gente não está falando só de um objeto voando por aí. É uma rede inteira, totalmente integrada e operando em harmonia. Para entender bem, esse sistema se divide em 4 componentes inseparáveis. Temos a aeronave em si, a estação de controle que fica nas mãos de quem opera, o link de dados que amarra tudo isso de forma invisível e, claro, o piloto. E o piloto não é só uma pessoa segurando um joystick, viu? É a autoridade final na tomada de decisão desse ecossistema todo e responde diretamente por qualquer coisa que aconteça lá no alto. Avançando para a seção 2, regras e segurança de voo. Hora de entender os limites legais dessa operação. Olha, a realidade regulatória de 2026 não tá para brincadeira. Aquela antiga isenção para aeronaves abaixo de 250 gramas, pois é, não existe mais nos mesmos moldes. Agora, todo voo exige autorização. E tem mais, o acesso aos SARPANs agora é totalmente centralizado via conta gov.br. O que isso significa na prática? Rastreabilidade total. É impossível pedir espaço aéreo sem o registro prévio lá no CISANT. A gestão pública sabe exatamente quem está voando, com qual equipamento e em qual coordenada. E aí entra uma regra de ouro absoluta, o VLOS, ou Operação em Linha Divisada Visual. Ter o voo liberado lá no sistema digital não tira de jeito nenhum o dever físico de manter os olhos colados no equipamento. O sistema aprova o seu plano no papel, mas é o contato visual contínuo da equipe que realmente garante a segurança ali no calor do momento. O que impressiona nas restrições do VLOS é o rigor extremo. A gente está falando de operação a olho nu. Nada de usar binóculos, isso é terminantemente proibido. É preciso ter noção clara não só de onde a aeronave está, mas para onde o nariz dela está apontando. As telas dos controles servem só para um auxílio rápido, porque a atenção primária tem que estar no ambiente ao redor. E a regra máxima, inquebrável, 100% da prioridade do espaço aéreo é das aeronaves tripuladas, tipo um helicóptero. O sistema não tripulado tem sempre que ceder passagem na mesma hora. Isso nos leva à seção 3, inspeção e protocolos pré-voo. Vamos falar sobre como proteger o hardware. Um checklist profissional de verdade passa longe de ser só uma olhadinha rápida antes de decolar. Exige toque, exige análise técnica. A gente precisa aplicar uma leve flexão nas hélices para checar se tem fadiga no material, confirmar se as dobradiças dos braços estão com folga zero mesmo e trocar as hélices rigorosamente a cada 50 horas de voo ou 6 meses. Um arranhãozinho na hélice pode parecer só um detalhe estético, mas não se engane, ele gera uma vibração mecânica silenciosa que vai destruindo os rolamentos do motor com o passar do tempo. E a gestão de energia também não fica atrás. Baterias LiPo são extremamente temperamentais. A diretriz técnica é super clara. Bateu 30% de carga, o procedimento de pouso tem que começar imediatamente. Os últimos 10% dessas baterias são muito instáveis e podem causar um apagão súbito lá em cima.
E vale sempre lembrar da regra térmica, tá? As baterias precisam esfriar naturalmente depois do voo antes de sequer pensar em plugar no carregador. Partindo para a seção 4, o controle e seus segredos. Como dominar de fato a estação de controle. A textura física e o design da interface de controle são vitais na operação. É muito bacana observar como os botões são pensados para aquela interação tátil quase instintiva. De um lado, a gente tem o botão de foco, que funciona exatamente como numa câmera fotográfica profissional. Do outro, o nosso salvador da pátria, o botão de pausa. Numa emergência ou num desvio não planejado, um simples toque físico ali freia a aeronave no ar em questão de milissegundos. É essa resposta motora ultra rápida que literalmente salva operações. E quando a gente fala de um trabalho de engenharia de alto nível ou de uma cinematografia, os dados gravados num pequeno cartão microSD geralmente valem muito mais do que o próprio equipamento. O RPAs dá para substituir, os dados de uma diária inteira de captação, não. Por isso, descarregar esse material imediatamente após o pouso é uma rotina inegociável em qualquer equipe séria. Para facilitar essa agilidade toda com os dados, os fluxos de trabalho modernos contam com ferramentas de software bem parrudas. Funcionalidades de fabricantes líderes permitem que a gente faça transferências sem fio voando baixo a taxas impressionantes de até 20 megabytes por segundo direto para um celular ou tablet. É a tecnologia trabalhando a nosso favor para garantir que tudo seja salvo e verificado ainda no campo de operação. E assim chegamos à seção 5. Modos de voo inteligentes, navegando pelas capacidades do software. No controle, a gente tem uma chave seletora física que define o comportamento principal do equipamento. Tem o modo Cine, que deixa tudo bem suave para gravações superfluidas. Tem o modo Normal, que voa de um jeito equilibrado, mantendo o escudo de sensores de obstáculos ligado. E aí tem o modo Sport. A grande questão do modo Sport é que ele solta a coleira da máquina, chegando a 75 km por hora. O problema, ele desativa completamente os sensores anticolisão e aumenta absurdamente a distância de frenagem, ou seja, exige um cuidado gigantesco. E isso puxa uma dica técnica sensacional que vem dos especialistas, uma regra quase de ouro. Nunca, em hipótese alguma, inicie uma decolagem fora do modo normal. A aeronave precisa desse momento inicial saindo do chão no modo N para conseguir calibrar e ativar ativamente toda aquela rede de sensores de desvio. A segurança primária sempre vem antes de velocidade ou daquela tomada de cena espetacular. Com a segurança garantida, a gente pode deixar o software brilhar de verdade. Tecnologias de rastreamento avançadas fazem um acompanhamento de 360 graus, desviando de estruturas quase que por mágica. Funções automatizadas criam coreografias complexas sozinhas. Mas o grande astro para quem faz mapeamento ou cinema profissional é o voo por waypoints. Com ele, é possível programar rotas com precisão matemática absurda. Dá para repetir exatamente o mesmo percurso de manhã, de tarde e de noite, criando transições que seriam humanamente impossíveis de replicar na mão com essa exatidão. Para amarrar todo esse conteúdo, vale resgatar o conceito que dá o tom para tudo que vimos até aqui, a mentalidade de comandante. Porque, no fim das contas, ter o equipamento mais caro e saber de cor todos os menus do software não serve de nada sem um gerenciamento de risco cirúrgico. Um verdadeiro comandante não é definido pelas manobras mais difíceis, mas por ter a autoridade moral de bater o pé e abortar um voo no exato momento em que as condições de segurança não são alcançadas. E a gente encerra com uma provocação final. O mercado já não paga mais o prêmio só por imagens bonitas soltas no céu. A exigência da indústria agora é por dados técnicos absolutamente íntegros, respeito milimétrico ao espaço aéreo e uma operação totalmente à prova de falhas. A verdadeira jornada começa quando a gente tira o foco da máquina e passa a buscar a excelência absoluta do método. E aí, será que já existe a prontidão no mercado para encarar esse nível de conformidade e excelência de frente? Esperamos que esse guia visual tenha deixado os processos mais claros e inspirado ainda mais a busca pelo profissionalismo. Até a próxima análise.